Bom dia, hoje terça-feira, 16 de fevereiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui saíram os dados do varejo e aí só corroboraram, que a Black Friday em novembro, ela só antecipou as vendas de dezembro que vieram, o mês de dezembro veio bem fraco. Além disso, reforma fiscal deve ser enviada ao Congresso, em breve e também lá fora, por incrível que pareça, os indicadores na China surpreenderam positivamente. E a OPEP, a reunião ali dos grandes produtores de petróleo do mundo, a discussão é de manutenção na produção, não em corte, mas congelamento da produção nos mesmos níveis de janeiro. No primeiro momento, quando foi anunciado, o petróleo subiu e depois devolveu essa forte alta no dia, operando ali em alta ainda, mas num nível bem abaixo do que chegou a atingir hoje. Para falar sobre tudo isso, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, teve dois movimentos interessantes lá fora que a gente vai comentar um pouquinho mais com detalhe. Esse da OPEP, já aproveitar o gancho seu. Então, a gente teve uma reunião em Doha, lá no Catar, em Doha, com ministros da Arábia Saudita, Rússia e Venezuela. Não são todos os membros da OPEP, então por isso não é certeza que esse acordo vai para frente. Hoje vai ter reunião entre o ministro da Venezuela e do Irã e do Iraque. Mas, a princípio, o que eles decidiram? Eles vão tentar estabilizar o mercado simplesmente mantendo a produção de janeiro. Então, os níveis de produção que foram atingidos em janeiro vão ser os níveis agora para frente. Então, você não pode produzir nada além disso e também vocês não cortam um acordo que eles conseguiram chegar, o melhor que eles conseguiram, e para eles isso já é suficiente para estabilizar. Na hora que foi divulgado, o preço do petróleo realmente disparou, porque foi entendido a princípio que poderia ocorrer algum corte de produção, mas em segundo momento foi desmentido, as informações foram ficando mais claras, e a Rússia, o ministro da Rússia que estava presente, ele realmente desejava e estava tentando fazer uma influência maior para que fosse chegado a um acordo para corte nos níveis de produção, mas quem está batendo bastante o pé é a Arábia Saudita, que é o principal produtor do mundo, o que tem maior facilidade de extrair petróleo, e eles não querem de jeito algum cortar a produção porque eles enxergam que o problema no excesso de produção não vem por parte dos membros da OPEP, e sim por parte de membros, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá, que estão produzindo além do que deveriam por não estarem com produções viáveis, ou seja, o break-even, o limite para eles estarem produzindo, os produtores estão além do que deveriam. Não deveriam estar inseridos no mercado e logo em breve eles vão acabar saindo justamente pelos preços atuais. Então eles enxergam que a culpa desse excesso de produção é de lá, é da América do Norte, e eles devem em breve adequar isso normalmente pelas leis de mercado. Agora sim, o outro destaque, a gente teve hoje dados de novos empréstimos da China. Por que a gente sempre destaca ele aqui mês após mês? O governo está tentando facilitar, ampliar as condições de empréstimo lá no país asiático, e a cada mês ele acompanha se os bancos estão realmente repassando esses empréstimos para a população, para as empresas, se isso está sendo eficácia. E surpreendeu positivamente no mês de janeiro. Então os bancos liberaram 2,5 trilhões de yuans, dá aproximadamente 385 bilhões de dólares, e foi bem acima não apenas dos 1,9 trilhão de yuans aguardados pelo mercado, mas foi o maior da história, da série histórica. Então foi um dado para se comemorar bastante pelo governo chinês, pelos mercados chineses, que basicamente apontaram que o que estava sendo feito pelo governo para tentar estimular a economia do país está tendo algum reflexo realmente, está tendo algum resultado. Então, outro dado que foi bem recebido, as bolsas na Ásia reagiram muito bem a esses indicadores da China, esse indicador da China. Um último dado ainda na Europa, antes de passar para a parte doméstica. Se a gente acompanhar hoje as bolsas pela manhã, os futuros de Nova York, eles estão em alta, eles estão reagindo principalmente a essa notícia do petróleo, também um pouco a parte da China, mas não tanto. Mas as bolsas na Europa estão divergindo em partes, principalmente por conta de alguns balanços que estão vindo ruins na Europa hoje pela manhã, e também porque a gente teve um índice de expectativa econômica na Alemanha, o índice ZIL, e ele passou de 10,2 para 1 em fevereiro. Foi uma queda bem forte, bem brusca, o mercado aguardava até uma queda maior para 0, mas de qualquer forma já é uma queda suficiente para levantar o nível de atenção com a região. Os analistas acreditam que essa queda tão forte reflita principalmente a piora na perspectiva da economia global
E mesmo com o discurso ontem à tarde do Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, que deixou praticamente claro que em março eles devem mexer no pacote de estímulos, talvez ampliando um pouco mais, ainda não está tão claro como vão fazer isso, mas está ficando mais claro que eles realmente vão fazer alguma mudança, não foi suficiente para segurar as bolsas hoje. Agora sim, indo para a parte doméstica, o principal destaque é a vendas no varejo de dezembro, queda de 2,7%, pouquinho acima dos 2,5% esperados pelo mercado, com isso fecha 2015 com 4,3% de queda. É a maior perda em 12 meses desde 2003, quando caiu 4,6%. Isso no varejo restrito. Se a gente olhar para o varejo ampliado, a queda foi de 8,6% no acumulado de 2015. Como o Celso antecipou um pouco para vocês, no mês de novembro, o mercado começou a ficar suspeito teve algum respiro, né, de que poderia ter melhorado as vendas no varejo, que a economia poderia estar dando alguns sinais de chegada no fundo do poço. Mas, na verdade, a gente tentou deixar um pouco claro para vocês logo quando foi divulgado o indicador, de que o mês de novembro teve alguma reação por conta do Black Friday, que é um fenômeno recente e, por conta disso, não está incluído ainda na hora de dessazonalizar a série. E esses dados que a gente mostra para vocês, que o IBGE divulga, são sempre sem as influências sazonais, como, por exemplo, em dezembro eles já tiram as influências sazonais de Natal e por aí vai. E o fenômeno Black Friday provavelmente vai ser inserido para na hora de retirar os fenômenos sazonais nos próximos anos, mas ainda não é, por ser um fenômeno bem recente e por isso influenciou bastante nos dados de novembro. Agora, no dezembro, a gente já teve a volta à normalidade, que infelizmente é que a economia continua se deteriorando bastante. A gente teve 6 das 8 atividades que compõem o varejo recuando, principalmente móveis e eletrodomésticos com queda de 8,7%. Agora sim, vou devolver para o Celso. Hoje a gente está tendo o Altamiro Lopes, diretor de política econômica do Banco Central, se reunindo com vários economistas, vários diretores de instituições financeiras. Isso pode trazer algumas informações novas interessantes sobre o futuro da política monetária do país. E também, ontem a gente teve uma reunião da presidente Dilma com os principais líderes da base aliada do governo e ela defendeu de novo a CPMF, falou que se não for a CPMF ela vai trazer novos impostos para aumentarem e também sinalizou que a CPMF deve ter uma alíquota maior do que a anterior, indo para 0,38%, segundo o jornal Folha de São Paulo. Então agora sim vou devolver para o Celso. Amanhã a gente se vê novamente aqui na Infomoney. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Cortar gastos, que é bom, nada, né? Mas vir com mais impostos, é isso que o governo quer. Apesar de CPMF, é extremamente complicado isso passar. Já escrevi sobre isso, né? Quem me acompanha no Facebook. Até porque é em cascata, né? Não é só 0,38%. Quando eles falam que atinge mais a população de mais alta renda, não. Porque o empresário ele vai comprar a matéria-prima, ele já vai pagar 0,38%. Aí quando ele vai produzir e vender, quem está comprando essa matéria-prima para a produção também vai pagar 0,38%. Até que chega para o cliente para pagar 0,38%. Então faz-se um cálculo entre 1,5% a 1,6% o impacto na ponta final de um produto, por exemplo. Então, quem mais sofre, para variar, sempre é a população de mais de baixa renda. O cenário é sempre se proteger, e a gente sempre fala isso, né? Aproveitar esses juros elevados para investir, porque agora você tem a oportunidade de, em 4 anos, dobrar o seu capital por conta dos juros compostos. Fluxo aqui na casa ontem foi mais fraco do que o normal por conta do feriado nos Estados Unidos. Os locais terminaram o dia net vendedores em quase 9 milhões de reais. Destaques na compra nenhum, na venda Equatorial e Fibria. Nas duas pontas, Ambev e Itaú. Já os estrangeiros terminaram o dia net compradores em 6 milhões de reais. Destaques na compra para Porto Seguro, Ambev, Croton e BVMF. Destaque na venda para Vale 5. Matéria sobre Uzi Minas, né? O cenário é extremamente desafiador, está no valor hoje, precisando de quase 1 bilhão de reais, está com problema para rolar dívida, a gente já vem falando sobre isso, tanto é que no setor siderúrgico a nossa principal aposta segue short. Desde abril do ano passado nós estamos short em Uzi 5 e seguimos. A discussão agora é de aumento de capital e a quanto seria feito isso. Petrobras, modelo de partilha, a gente sempre fala isso, ajuda, mas não resolve o problema do alto endividamento, né? Dívida líquida sobre resultado operacional sobre EBITDA atingiu 5,3 no terceiro trimestre. Tende a subir principalmente com a alta do dólar e o preço menor do petróleo. A gente segue não recomendando e segue short em Petrobras. Pode ser que melhore, obviamente, mudando o modelo de partilha que obriga a Petrobras a entrar com 30% em cada bloco. Isso também foi um dos motivos que gerou esse problema todo para a companhia. A petróleo, a OPEP falando ali, discussões no Financial Times, discussões de que o preço do petróleo, a produção do petróleo
sendo mantida e nem corte, sendo congelada nos mesmos níveis de janeiro. No primeiro momento, como eu citei no início, o petróleo subiu, depois voltou, né, não está operando na forte alta que apresentou no início com essa informação. Tem também notícias sobre o presidente da CCR falando, né, que precisa de financiamento do BNDES, mas o dinheiro acabou, né? Então esse é o maior problema aí de novos investimentos em infraestrutura. Também tem o investidor, o Silvio Tini, né, o investidor pessoa física, comprou as ações da Gerdau. A gente segue não recomendando exposição ativa, principalmente por conta do mercado doméstico, que representa 50% das suas receitas, vai muito fraco essa parte de venda de vergalhões. O dólar ajuda a companhia porque trava a entrada de produtos importados, mas mesmo assim a demanda doméstica vai muito ruim. Oi foi rebaixada pelo S&P, também vale o destaque. E também sobre um possível acordo aí destacado na Vale. Informação que a Guararapes, né, reportou resultado. Vale destaque só para o Same Store Sales, vendo as mesmas lojas com queda de 3% no quarto trimestre de 2015 em comparação com o quarto trimestre de 2014, demonstrando, quando você vê a queda real é de quase 14%, a inflação foi 10,7%, projetada para 2015, o IPCA com queda de 3%, está falando aí de quase 14% de queda real. É impressionante isso. Não só não consegue repassar a inflação, como as vendas estão caindo. E a Embraer projetando ali 1.570 novas entregas de jatos com capacidade entre 70 e 130 assentos na região da Ásia-Pacífico nos próximos 20 anos. É uma boa notícia, sim, para a companhia. A gente segue, é uma maneira de se expor a dólar para uma empresa bem gerida como a Embraer. Destaque de fluxo na casa ontem. Lely Blanc subiu muito nos últimos dias, principalmente por compra de diretores, né, do management da companhia. Marisa, Natura foi outra que subiu muito com informações que a JF, né, do Joelis e Batista, da JBS, poderia comprar a companhia. Magazine Luiza, CCR, Duratex, Vale Tanto, Vale 3 contra Vale 5, CSN, Usim 5, BR Malls e Hydro Brasil. E o destaque não para de subir a posição short sobre o Free Float em Usim 5, que atingiu ontem 18,33%. É um ativo acima de 10%, começa destaque para um possível squeeze. Além dela, Magazine Luiza, Marco Polo, Goal e CSN são os destaques que poderia sim ter um squeeze no curto prazo, mas principalmente o Usim 5, por isso quem está short tem que tomar esse cuidado, apesar de a gente continuar recomendando short no ativo. Agora eu vou passar aqui para o Thiago Salomão. Hoje, terça-feira, Salomão, qual é a pauta aí? Bom dia. Bom dia, Celso. Boa terça-feira para você. Hoje o mercado já começa a dar uma cara de realização depois da alta que a gente teve ontem. Os Estados Unidos devem abrir em alta, acompanhando o dia positivo dos mercados ontem, mas hoje a gente já não vê o mesmo ritmo nas bolsas, né? Na Infomoney eu destaco na pauta a entrevista que a gente publicou hoje com a Mônica Riboli, entrevista bem completa, muito bacana, ela estava no time de quem apostava que a Selic deveria ter sido mantida, mas criticou a comunicação do Banco Central e foi bem enfática ao dizer que o Banco Central que a autonomia que já era pouca já se esgotou, o ministro da Fazenda se mostrando irrelevante, a economia está nas mãos da nossa presidente e ela não vê cacuete para Dilma poder tocar o Brasil. E isso acaba sendo muito preocupante. Inclusive, ela fica lá em Washington, nos Estados Unidos, e falou um pouquinho da Zika, que noticiários lá dos Estados Unidos apontam todo dia uma nova notícia sobre Zika. Isso aí faz desde o meados de janeiro, né? A entrevista não foi feita agora, foi algumas semanas atrás, e já mostra um total descrença do americano em relação ao brasileiro por deixar problemas... deixar que o Brasil se autoflagele, né, como ela disse, assim, deixar que esses problemas acabem transformando o Brasil numa vítima dos seus próprios problemas, né? É impressionante isso, para variar, né? Eu concordo com boa parte do que ela escreve, né? Uma crítica ferrenha em relação a esse governo, é extremamente interessante. E também ontem, acho que vale o destaque, ontem à noite teve Roda Viva com vários economistas, dentre eles o presidente do INSPER, o Marcos Lisboa, o Beluso, né? Acho que eu não preciso comentar, tem muita gente que conhece ele muito mais pelo problema que ele gerou ao Palmeiras do que qualquer outra coisa financeiramente falando. O Bresser também, lembrando, quem é mais velho como eu lembra do plano Bresser, é impressionante isso, os problemas que foram gerados. E o Samuel Pessoa também participou ali, quem não assistiu acho que vale a pena buscar, é interessante algumas discussões, tem momentos chatos do programa, mas vale a pena sim para discutir e aprender um pouquinho mais sobre economia. E hoje,
até por sugestão do Salomão, que eu escrevi ontem no Facebook sobre por que sou contra o FGTS, já tinham pedido sobre isso. Tentei fazer uma conta ali, né, sobre o FGTS, por que eu sou contra e alguns motivos, e aí vale a pena, hoje estará no blog Segunda Opinião, blog da Infomoney, acho que vale a pena ler, né? Eu tenho a conta toda numa planilha Excel, mas vale a pena ler a aplicação 80% da Selic, não precisa ganhar mais do que isso, você teria mais do que o dobro em 16 anos. Se botar num prazo maior, isso aumenta mais ainda. Ah, mas e a multa? A conta também tem da multa e mesmo assim com a multa em 16 anos você ganharia 117% a mais. Eu estou falando de 80% da Selic de retorno. Eu não estou falando hoje que a gente tem aqui muito mais do que isso, 115%, 120% alguns títulos. Então é extremamente relevante e a importância sim, né, porque eu sou contra o FGTS, uma medida que foi tomada muitos anos atrás que hoje, com a evolução de tudo, não valeria a pena nem um pouco manter. Né? Não é um direito do trabalhador, pelo contrário, né, nesse caso, dá o dinheiro para o trabalhador para ele aplicar muito melhor isso. Não é o governo que vai fazer isso por você. Vou ficando por aqui, uma excelente terça-feira passando para o Salomão. Bom dia, boa terça-feira, Salomão, para você. Muito obrigado, Celso. Bom, a repercussão da disparada do petróleo nesse começo de dia e o começo negativo do mercado brasileiro você vê agora no Infomoney na Bolsa. Roda a vinheta. Tá começando Infomoney na Bolsa, hoje terça-feira, 16 de fevereiro de 2016, agora são 10 horas e 10 minutos. O Ibovespa à vista já começa a mostrar uma leve alta, mas o índice futuro já virou para queda, estamos caindo 0,33%. O dólar mostra alta de 0,31% nesse momento. Ontem a gente teve um dia bem forte de alta, mas quem acompanhou os 45 do segundo tempo, o Ibovespa mergulhou cerca de 300 pontos e fechou bem distante da máxima do dia, tendo um fechamento, uma alta na faixa de 0,7%, bem distante da alta de 1,5% chegou a alcançar no intraday. Vamos passar rapidinho o noticiário internacional, antes de falar das ações que estão se movimentando na Bolsa. Primeiramente, a Europa opera entre perdas e ganhos, principalmente influenciada negativamente pelo indicador que saiu na Alemanha. Hoje saiu o índice de expectativa da Alemanha, expectativa econômica, é o famoso índice ZIL. Ele passou de 10,2 para 1 em fevereiro. Um belo mergulho, é o menor nível desde outubro de 2014. Apesar disso, o indicador ficou acima do esperado pelo mercado. Mas segundo analistas da região, a queda na expectativa reflete a piora na perspectiva econômica global. A Alemanha, para quem acompanha o noticiário do Infomoney diariamente, a gente costuma mostrar que é um dos poucos safe havens que o mercado acredita hoje, né? Tanto é que teve uma emissão recente dos títulos de dívida alemão, né? Os Bunds, e eles estavam pagando pagando rendimento negativo, ou seja, o investidor preferia comprar o título de dívida alemão sabendo que ia perder um pouco do que ir para outros mercados, tamanho a aversão ao risco do investidor. Na China, tivemos dados positivos que ajudaram o movimento de alta das bolsas asiáticas. Os bancos chineses liberaram 2,51 trilhões de yuans, isso equivale a 385 bilhões e meio de dólares. Foram liberados em novos empréstimos pelos bancos chineses, essa quantia que é o maior valor já registrado em um único mês e muito acima da previsão de 1,9 trilhão de yuans, que era a mediana das projeções de 13 analistas consultados pelo Wall Street Journal. Dá uma alta entre cerca de 30% do que era esperado pelo mercado. Além disso, a base monetária da China subiu em ritmo anual mais forte em janeiro, de 14%, após avançar 13,3% em dezembro, também esperando expectativas que esperavam uma alta de 13,5%. No Brasil, 3 destaques que merecem ser mencionados. Primeiro, o encontro do Altamir Lopes com economistas. O diretor de política econômica do Banco Central, segundo informações do Valor, teria dito a economistas no Rio de Janeiro que o desemprego está ajudando a conter a inflação de serviços. E hoje, o Lopes participa de uma reunião trimestral com economistas em São Paulo. Ainda no Brasil, saíram os dados de vendas do varejo. É aquele dado que foi ruim, mas está bom, né? Porque as vendas caíram bastante, foram uma queda de 2,7% em dezembro em relação
a dezembro de 2014, mas ficou melhor do que o esperado, a expectativa era de uma queda de 3%. Com isso, o resultado das vendas de varejo em 2015 foi de queda de 4,3%, o pior ano desde novembro de 2003. Aliás, o pior resultado em 12 meses desde novembro de 2003, quando a gente recuou 4,6%. Para finalizar o noticiário, CPMF está em pauta. Segundo informações da Folha de São Paulo, a Dilma Rousseff decidiu acatar o pedido de governadores e prefeitos para repartir os recursos oriundos da CPMF com estados e municípios. Ela informou que o governo poderá apresentar uma emenda ao projeto de recriação do tributo, elevando a alíquota de 0,20 para 0,38. Aí a ideia é que o 0,18 da diferença entre o 0,20 e 0,38 seja repartido meio a meio a estados e municípios. Bom, agora vamos dar aquela passada rápida na tabela de cotações do Ibovespa. Nesse momento, Ibovespa sobe, contrariando o índice futuro. O índice futuro já está querendo zerar as perdas, né? Vamos ver se todas as ações do índice estão abertas. Só para dar uma olhada agora, 10 horas e 14 minutos. Todas as ações do índice já estão abertas e o índice opera em alta, contrariando o movimento do Ibovespa futuro. A maior alta do Ibovespa fica com CEMIG, Gerdau e Gerdau Metalúrgica, Usiminas e CSN todas subindo mais de 2%. Siderúrgicas acabam se beneficiando, né, do noticiário favorável da China. E Gerdau tem uma notícia essa que a gente vai comentar. CEMIG consolida ainda mais o desempenho dos últimos 30 dias. Dentre as ações que fazem parte do Ibovespa, a CEMIG é a que mais subiu nos últimos 30 dias, 33% de alta. A CSN também aparece como uma das maiores altas, 32% nos últimos 30 dias. Um movimento impressionante dessas duas ações que estavam muito mal no ano. Na ponta de baixo, Qualicorp, Copel, BMF Bovespa, TIM, Multiplan e Eco Rodovias caindo entre 1,5% e 0,5%. Dia predominantemente de alta nos mercados. Sobre os Minas, que aparece agora com uma maior alta, ela tem um valor de face baixo, né? Ela está valendo menos de R$1. Qualquer oscilação de centavo acaba colocando ela entre as maiores altas, agora subindo 5,56%. A notícia da Usiminas teve uma notícia ruim, né? Que já havia sido dito que a Usiminas poderia ficar sem caixa em março, e agora uma notícia, um levantamento feito pelo Valor, mostra que ela precisa de R$900 milhões para sobreviver em 2016. E essa questão será discutida nessa quarta-feira, junto com o balanço de 2015 da empresa, em reunião com acionistas e acionistas controladores e o Conselho de Administração da Siderúrgica, segundo informações do Valor Econômico. A companhia tem que renegociar uma dívida de R$4,3 bilhões que vencem até 2018. Por outro lado, ontem a Reuters noticiou que o Grupo Nippon está pronto para ajudar os Minas e participará de uma eventual operação de aumento de capital para reforçar as finanças da empresa se houver acordo com os demais sócios controladores da companhia. Consenso sobre um plano de recuperação dos Minas que busca um refinanciamento de R$4 bilhões junto a bancos, porém não deve ser alcançado até a próxima divulgação de resultados da empresa, que está previsto para essa semana, como a gente já mencionou. Sobre esse impasse do controle acionário da Usiminas, entendendo um pouquinho qual o problema da Usiminas em relação a CSN e Gerdau, né? Por que a Usiminas está caindo 40% no ano, mesmo com essa alta, enquanto a CSN cai apenas, está subindo 4,75% e a Gerdau cai 16%. A Usiminas, além de todo o problema do setor siderúrgico pelo qual ela vem passando, ela tem uma questão de endividamento muito alta que não consegue ser resolvida pelo problema do controle societário da empresa. Ela basicamente é controlada pela Nippon Steel, os japoneses, e os ítalo-argentinos, a Ternium. E eles não conseguem se entender sobre o que fazer para fazer um eventual aumento de capital, uma injeção de dinheiro. Eles não conseguem chegar num denominador comum. Essa notícia da Reuters já mostra que a Nippon está disposta a ajudar se conseguir se entender com a Ternium. Só esse respiro já deu uma bela ajuda na empresa. Além do mais, a gente comentou ontem no Comprar ou Vender, que a gente fez aqui na Infomoney TV, com o Pedro Gaudi e o Flávio Conde, que a Usiminas precisa vender ativos, mas ela não tem muitos ativos para vender e não tem muita gente querendo comprar também, né? Aquele problema de oferta e demanda. Quando há muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, o preço fica muito ruim e acaba não ajudando a empresa. Ainda sobre isso, uma notícia um comunicado da empresa respondendo a uma notícia da Agência Estado,
a Usiminas anunciou que contratou o Credit Suisse para realizar a venda da Usiminas Mecânica. Ela afirma que optou por não divulgar a referida informação ao mercado no momento da notícia, tendo em vista que não havia qualquer definição sobre o formato ou efetivação da venda da Usiminas Mecânica. Por isso que ela resolveu deixar um mistério para o mercado, mas agora já foi esclarecido, já foi revelado para o mercado os interesses da Usiminas. Vamos já falar de outra siderúrgica que está na pauta? A Gerdau, segundo informações do Valor, o investidor Silvio Tini, conhecido por ser um investidor ativista, obteve por meio de compra de ações na pessoa física e também da sua holding, a Bom Sussex, participação de 2,8% do capital da metalúrgica Gerdau, a famosa Goal 4, que é a controladora da Gerdau. Assim, direto e indiretamente, o Tini possui 5% das ações ordinárias e 1,8% das ações preferenciais da holding metalúrgica Gerdau. Ele informou ontem a empresa sobre a sua participação. Ainda sobre Gerdau, o BTG soltou um relatório falando que a Gerdau está relativamente mais atrativa em relação à metalurgia, enquanto ambas as ações seguem baratas em termos absolutos, em relação à Gerdau metalúrgica, né? Enquanto as ações seguem baratas em termos absolutos, a Gerdau não é segredo para ninguém, os analistas tendem a preferir Gerdau, além de Usiminas e CSN, tendo visto sua exposição ao mercado internacional, que tem sido fortalecido pelas joint ventures fechadas recentemente. Além disso, ela tem uma estrutura de capital um pouquinho melhor do que CSN e Usiminas. Mesmo assim, isso não impediu a ação de cair muito forte nos últimos anos. Inclusive, a metalúrgica Gerdau foi uma das piores ações da Bolsa no ano passado. Bom, voltando ao noticiário, falar de Petrobras. O Palácio do Planalto deve se manter longe da discussão do projeto apresentado pelo senador José Serra, que desobriga a Petrobras de ser a única operadora de ter participação mínima de 30% nas explorações de todas as áreas do pré-sal, coisa que a gente já vem falando nas últimas semanas, que deve finalmente entrar. Isso pode ser um alívio para a Petrobras, mas ainda fica aquela sensação de uma frase que foi dita algumas semanas atrás sobre a Petrobras. Ela descobriu a meritocracia e a eficiência tarde demais, né? O Petrobras demorou muito para colocar em voga medidas que ajudariam a empresa a se tornar mais eficiente, melhorar sua eficiência de custos, melhorar seus resultados. Essa seria uma das medidas, tirar a obrigatoriedade de ela participar de todos os blocos do pré-sal, mas vamos ver se isso, o antes tarde do que nunca, pode ser usado para a Petrobras. Continuando no noticiário, CCR. Em entrevista a Bloomberg, o presidente da empresa, Renato Vale, afirmou que o BNDES precisa ampliar o financiamento para a infraestrutura. Segundo ele, os investimentos em novos projetos de concessão dependerá da equação entre regras claras, taxa de retorno favorável e disponibilidade de crédito. A questão de taxa de retorno favorável é o grande problema das concessionárias no Brasil, porque o governo não consegue oferecer uma taxa que seja compensadora para o investidor tomar um risco e se expor a um projeto no Brasil. Acaba não sendo atrativo e por isso que ano passado mal saíram projetos de concessões e esse ano dos 20 esperados devem sair apenas 6, segundo notícia do Estadão que saiu nesse fim de semana. Sobre resultado, o Celso já comentou, mas a gente vai passar de novo aqui para ver a cotação de Guararapes e também da nossa amiga Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui a ação da Guararapes e a ação da Banrisul, como estão reagindo aos balanços. Sobre Guararapes, teve um lucro líquido de R$ 158 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 17% na comparação anual. A venda das mesmas lojas caíram 3% também na mesma base comparativa. Mesmo assim, os resultados as ações mostram uma reação positiva e estão subindo 2% nesse momento, cotada a R$ 39,38. Já o Banrisul registrou um lucro líquido ajustado de 148,9 milhões no quarto trimestre e 848 milhões no acumulado do ano. No acumulado do ano, uma alta de 24% o lucro totalizado do Banrisul. A carteira de crédito alcançou 32 bilhões de reais, um crescimento de 5%, e o indicador de inadimplência cresceu 1,17 ponto percentual no último ano. A ação do Banrisul, nesse momento, sobe 2%, cotada a R$ 4,59.
Continuando no noticiário, a Oi teve rebaixamento de rating, Standard & Poor's colocou o rating BB+, para BB- e a perspectiva negativa. A agência prevê que a companhia eleve os níveis de endividamento com despesas e alta nos custos, pressionando assim o seu fluxo de caixa mais do que esperado. A ação da Oi, nesse começo de dia, opera estável a 1,71. Bom, terminando o noticiário aqui, vamos destacar a Vale, né? O Brasil está perto de um acordo entre Vale, BHP e Samarco, segundo informações do Wall Street Journal. A expectativa é de que o acordo seja firmado em alguns dias, o jornal disse, citando pessoas familiarizadas no assunto. E o acordo deve resolver a ação civil de 20 bilhões de reais envolvendo as 3 empresas, no caso a Samarco, que é a joint venture da BHP e da Vale, referente ao desastre em Mariana. Nesse momento a Vale sobe 0,77% a preferencial e 1,14% a ordinária, refletindo também o noticiário favorável de China. Passar rapidinho aqui também por Gol, divulgou dados de tráfego aéreo de janeiro de 2016. O volume de decolagens no mercado doméstico foi 2,8% menor em janeiro, quando comparado com janeiro de 2015. E a oferta doméstica reduziu em 1,7% no mesmo período. A ação da Gol, nesse começo de dia, sobe 1,57%, cotada a 1,94. Para finalizar, aqui tem muito destaque, mas eu já vou fechar com a Lelis Blanc, que foi uma sensação do mercado nos últimos dias. Vamos já até deixar aqui aberta a cotação de Lelis Blanc, subindo 7,96% em leilão. O papel não para de subir. Ele ontem já acumulava alta de mais de 300%. Com essa alta já deve estar se aproximando dos 400%, já que o papel estava na faixa de R$ 2,00 no final de janeiro. Agora já está a R$ 8,00, 7,96 o preço de fechamento do leilão anunciado agora, né? A ação entrou em leilão às 10 horas e 13 minutos e continua assim. O preço teórico indica que ela está R$ 8,21. Só falando sobre a Restock, né? A dona das marcas Lelis Blanc, Bobo e John John. Na bolsa, o ticker ainda é Lelis Blanc, é o LLS3, mas a empresa é a Restock. Do dia 21 para cá subiu 300% no movimento relacionado às compras feitas por 2 nomes de peso da empresa. O Márcio Camargo, que é presidente do conselho, e o Marcelo Lima, que é o vice-presidente do conselho. Segundo dados enviados à CVM, os 2 atingiram 40,8% do capital social da companhia no dia 4 de fevereiro. E conforme posição consolidada divulgada pela empresa, boa parte das compras foram feitas durante os dias 4 e 29 de janeiro, quando compraram cerca de 22,9 milhões de ações a um preço médio de R$ 1,85, que é 75% abaixo do valor de fechamento de ontem. Bom, o papel continua subindo muito forte. A gente fez uma matéria ontem sobre Lelis Blanc e até mostrou as corretoras que estavam por trás disso, que vale a pena ter noção quem são as corretoras que estão por trás desse movimento, porque você consegue identificar os acionistas que estão fazendo as compras, né? Quando você vê no book que está entrando muita ordem de compra dessas corretoras, pode ajudar a identificar se é o acionista, no caso o presidente e o vice-presidente do conselho, que estão realizando as compras. O papel não tem muito fundamento para subir, de fato, a gente até conversou com alguns analistas, né? A gente vê o setor de varejo complicado, uma ação de baixa liquidez que teve problemas, e mesmo assim é uma alta que já chega a 300%, realmente impressiona, mas não há um motivo concreto ainda para isso. Tentamos informações com a empresa, mas ela está em período de silêncio por conta do resultado que deve ser divulgado nos próximos dias. Bom, esses são os destaques da pauta. Vamos dar uma atualizada no Ibovespa antes de encerrar. 0,50% de alta nesse momento, praticamente na máxima do dia, 40.253 pontos, afastando o movimento negativo dos minutos finais de ontem. Uzi Minas já sobe 9%, Gerdau e CSN aparecem logo atrás com as maiores altas do Ibovespa. Na ponta de baixo, TIM, Qualicorp, BMF Bovespa, BRF, Multipla e Copel caindo entre 1,3% e 0,5%. Eu me despeço aqui, lembrando que amanhã, 2 da tarde, vamos ter o debate Infomoney sobre a Atom Participações. Se você tem dúvidas sobre a tão famosa Prop Trading, né? A empresa que ganhou fama, principalmente nas redes sociais, a primeira Prop Trading listada na Bolsa, que gerou muito bafafá, muita dúvida dos investidores. Amanhã vai estar aqui o CEO da empresa e 2 analistas com uma larga experiência no mercado. Já até adianto quem são, é o Antônio Montiel, que dentre diversos lugares trabalhou
ele trabalhou na Bloomberg, na Reuters, criou a 1 Educacional, hoje está na Jatobá Investimentos, e também vai estar aqui o Eduardo Matsura, um dos analistas de vasta experiência no mercado de análise técnica, conhece como ninguém o mercado internacional, então vai poder falar um pouco de prop trading. Hoje está na equipe Trader. São os dois analistas que participarão do debate Infomoney junto com o Joaquim Pfeiffer, CEO da Atom Participações, amanhã ao vivo, 14h. Eu espero vocês lá. A todos vocês, tenham um bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!